Suponha que alguém próximo a você passou por uma grande cirurgia e no pós-operatório, já no quarto, em recuperação, tem um infarto agudo do miocárdio, um infarto do coração. Sua primeira reação é pensar: ai, ele infartou logo depois de operar, isso só pode ser culpa da anestesia. Bom, eu posso começar afirmando que muito provavelmente a culpa não é da anestesia. Mas para poder te convencer disso, eu vou precisar voltar um pouco atrás e explicar outras coisas antes, beleza? Bora pro vídeo então! Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e seja muito bem-vindo ao Quem Tem Medo de Anestesia. Então, a ideia aqui hoje é explicar um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio no período perioperatório. Nesse caso aqui, mais especificamente no pós-operatório imediato, aquele momento logo após uma cirurgia, mais comumente de grande porte, uma cirurgia que envolve um estresse maior para o nosso organismo. Acontece que, para poder te explicar por que pode acontecer esse infarto no pós-operatório, eu vou precisar voltar um pouquinho atrás e falar sobre a fisiologia do coração. Mas vai ser algo mais superficial, tranquilo, para você não achar muito chato o vídeo e poder entender com detalhes como funciona o nosso coração. Primeiramente, eu tenho que te explicar como funciona o acoplamento entre oferta e demanda no nosso miocárdio. O que isso quer dizer? O meu coração trabalha o tempo todo batendo para bombear sangue para todo o nosso organismo. Para trabalhar como uma bomba, ele tem que ter energia. E o que vai fornecer energia para o coração é o sangue que chega nele pelas suas artérias coronárias. Então, as coronárias vão irrigar o tecido cardíaco, vão abastecer o meu coração com energia. E aí, essa oferta de sangue vai suprir a demanda do coração por suprimentos, por nutrientes, por oxigênio, para que ele possa funcionar de forma adequada. A gente sabe muito bem que tem pacientes que são chamados coronariopatas, ou seja, tem doenças das artérias coronárias, que ao longo da vida, por causa de alimentação não tão saudável, por genética e diversos fatores, essas artérias coronárias vão se entupindo com gordura, levando aí a uma deficiência no suprimento sanguíneo para o coração. Quando o coração está trabalhando sob repouso, né, a pessoa está sentada, deitada, vendo televisão, por exemplo, a sua demanda por oxigênio é menor. Então, aquele fluxo sanguíneo que vem pela artéria coronária pode ser suficiente para manter esse coração trabalhando sem maiores problemas. Agora, quando a pessoa faz qualquer tipo de exercício, a pessoa levanta e vai caminhar, ou vai correr, ou tem algum estresse que faz com que o seu coração bata mais rápido, tem uma demanda maior por oxigênio, né? Tem que trabalhar mais o coração, ele pode naquele momento precisar de um suprimento, de uma oferta maior de oxigênio. E como as coronárias daquela pessoa coronariopata são doentes e não conseguem mandar um fluxo de sangue suficiente para atender essa demanda aumentada, pode ser que falte sangue em algum pedaço do coração por algum instante. E quando falta sangue em um pedaço do coração, normalmente a gente fala em isquemia miocárdica, a isquemia de algum tecido cardíaco, e a isquemia provoca dor. A isso chamamos de angina, né? A dor que a pessoa tem durante um exercício físico, por exemplo, por falta de oxigênio em algum pedaço do coração. Pode acontecer da pessoa sentir dor, parar aquele exercício e a dor passa. Agora, se essa isquemia se mantém por muito tempo, aquele tecido do coração que está sem receber sangue pode acabar morrendo. E aí sim eu falo em infarto, né? Um infarto agudo do miocárdio, porque faltou sangue, já que as minhas coronárias não são capazes de gerar uma oferta adequada para atender a demanda do meu coração. Quando isso acontece, eu falo que houve um desacoplamento entre oferta e demanda no coração, que pode culminar então com um infarto agudo do miocárdio, que é o que aconteceu lá no começo do vídeo, naquele nosso caso hipotético. Falando agora em cirurgia, que é o nosso foco aqui,
A gente sabe que a cirurgia por si só é um estresse para o nosso corpo. Quando o cirurgião vai lá e faz uma incisão com seu bisturi, faz um corte no paciente, isso promove dor. E a dor vai gerar uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo, mais especificamente o sistema nervoso simpático, que é aquela parte do meu sistema nervoso central que serve para lidar com momentos de estresse. Então o meu corpo libera adrenalina e vários outros hormônios e neurotransmissores de estresse que vão fazer, por exemplo, com que a minha pressão arterial aumente, com que a minha frequência cardíaca aumente e com que todo o meu metabolismo fique aumentado para poder lidar com aquele momento de estresse. Como eu já falei, se eu tenho todo esse metabolismo ficando mais acelerado, o meu coração vai ter que trabalhar mais, vai ter que bater mais rápido para poder atender a esse estresse que a cirurgia está promovendo no nosso paciente. Quanto maior for a cirurgia, maior vai ser a resposta que meu organismo vai precisar orquestrar para lidar com esse momento. Cirurgias menores, por exemplo, hemorroida, varizes, cirurgias de pele, como verrugas, por exemplo, geram uma resposta muito pequena do nosso corpo. Ao passo que cirurgias grandes, como abrir a barriga, operar o coração, operar o pulmão, cirurgias vasculares grandes, como de aorta, são cirurgias onde eu tenho um estresse muito grande e a resposta vai ser maior. Nesses casos, o meu coração tem que estar muito mais apto a enfrentar esse momento para que as minhas coronárias consigam aumentar a oferta de sangue de modo a atender a demanda do coração nesse momento tão estressante para o nosso corpo. Agora, se você bem lembra, no meu caso em questão, o infarto aconteceu no pós-operatório, já na recuperação. E isso funciona dessa forma porque no intraoperatório, enquanto está rolando a cirurgia, a anestesia bloqueia essas respostas simpáticas do meu organismo. Quando eu faço as minhas drogas hipnóticas, analgésicas, como os opioides, eu consigo bloquear boa parte dessa resposta e o corpo passa pela cirurgia de forma tranquila, sem sofrer esse estresse. Então a anestesia tem uma função muito importante de bloquear as respostas do corpo ao trauma. E por isso eu mantenho o paciente com pressão arterial adequada, frequência cardíaca adequada e níveis de metabolismo próximos dos normais, já que a anestesia consegue fazer com que o corpo não sinta essa agressão pela qual ele está passando. Agora, no pós-operatório, quando o paciente vai para o quarto e começa a passar o efeito da anestesia, ele pode sim sentir alguns efeitos dessa resposta inflamatória que a cirurgia causa. E aí ele pode ter dor, que vai vir acompanhada com pressão arterial aumentada e taquicardia. Por isso, é nesse momento, quando começa a passar a anestesia, que o meu paciente pode sofrer os efeitos da sua doença cardíaca. Como eu disse, quem vai ter esse problema de infarto no pós-operatório é o coronariopata, que já tem uma doença arterial coronariana que impede que o seu coração, que os seus vasos sanguíneos do coração atendam a demanda do coração nesse momento de estresse. Por isso, pode acontecer uma isquemia ou até mesmo um infarto. O paciente que não tem doença coronariana não vai ter esse problema. Ele tem um fluxo coronário que consegue atender a demanda do coração nesses momentos de estresse. Mas o nosso cuidado vai então recair sobre esse paciente com doença cardíaca. E aí entra um dos pontos principais desse vídeo. O nosso grande problema para evitar o infarto no pós-operatório não é a anestesia. A anestesia não é a culpada. Ela inclusive protege o paciente ao bloquear a resposta inflamatória da cirurgia. A grande questão aqui é que a gente precisa ter um preparo pré-operatório muito bem feito para esse tipo de paciente. Então, o anestesista é muito importante na avaliação pré-anestésica, onde ele vai avaliar esse paciente, ver os seus exames e colher uma história clínica muito boa, fazer uma anamnese bem feita para detectar qual paciente está em risco de evoluir mal no pós-operatório. Então, eu faço diversos exames de sangue e também eletrocardiograma principalmente, e
quando indicado, quando necessário, eu também posso pedir teste ergométrico, ecocardiograma, cintilografia miocárdica e diversos exames que vão me ajudar na triagem desse paciente com risco aumentado de complicações cardíacas no pós-operatório. Se eu vejo que um paciente tem um risco muito alto de complicação, eu posso até contraindicar, não permitir que ele faça aquela cirurgia, porque ele pode não aguentar o pós-operatório. Ou então, eu posso propor alguma intervenção no coração antes da cirurgia, como cateterismo cardíaco, colocar um stent ou até mesmo uma cirurgia cardíaca prévia àquela cirurgia que está sendo proposta, para que o coração dele fique tratado antes de passar por aquele estresse. Da mesma forma, é muito importante eu planejar já esse pós-operatório desse paciente, por exemplo, com uma reserva de uma vaga em UTI. Então, se eu sei que um paciente tem um risco aumentado no pós-operatório e vai fazer uma cirurgia grande, eu tenho que operar essa pessoa com uma reserva de UTI, para que ele possa fazer a sua recuperação inicial numa unidade de terapia intensiva, onde sempre vai haver um médico por perto. Ele vai estar monitorizado com eletrocardiograma contínuo, oximetria de pulso e a qualquer sinal de complicação, esse paciente vai ser prontamente atendido, diagnosticado e tratado. Mais uma vez, a anestesia não é a responsável por complicações cardíacas no pós-operatório. Ela é sim um aliado importante para controlar a resposta ao trauma no meu intraoperatório. Pode ser culpa do anestesista caso ele faça um preparo pré-operatório mal feito, mas muitas vezes algumas complicações não são culpa de ninguém. Elas acontecem porque são intrínsecas a alguns tipos de cirurgia e cabe a nós ficar de olho para tratá-las prontamente. Com relação a infarto agudo do miocárdio no pós-operatório, era isso que eu tinha para dizer. Então lembre-se que a anestesia muitas vezes vai ajudar você nesse processo e que o bom preparo pré-operatório é fundamental para evitar qualquer tipo de complicação na sua recuperação, beleza? Se você achou legal esse vídeo, clique em curtir, deixa o seu like, por favor. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal e entregar para mais pessoas. Também se inscreva no canal para ele crescer e também mostrar para a comunidade que nosso trabalho aqui é muito bacana, beleza? Nos vemos então no próximo vídeo e aquele abraço!